Bem-vindo a mais um novo vídeo. Eu sou o Gringo Cano. Hoje vamos entender a palavra gotten. Gotten, uma versão da palavra get. Gotten é falado nos Estados Unidos e na Canadá. Mas em Inglaterra eles só falam got. Muitas pessoas sempre falam por que os americanos ainda usam a palavra gotten e não faz como os britânicos é só falar got. Vamos ver. Porque para muitos parece muito mais fácil só falar got, mas quando você analisa as palavras, você vai ver um pouco estranho as palavras. A palavra get, lembra que já falamos um verbo que pode significar muitas coisas. O problema muitas vezes vai acontecer quando a palavra got significa have. Eu tenho, por exemplo. Quando got e have significam a mesma coisa, as coisas um pouco estranho. Um pouco estranho. Vamos ver as frases. I have the flu. Eu tenho a gripe. Está certo, dá para entender. Estás falando correto. Eu tenho a gripe. I got the flu. Também significa eu tenho a gripe. Está certo. Então, aqui temos duas frases que significam a mesma coisa. Você só trocou o verbo have como o verbo got para ter uma frase I got the flu. Você só trocou as palavras. Agora vamos ver I have got the flu. Em inglês isso significa eu tenho a gripe. Simplesmente significa só I have the flu. Aí você pode ver, temos uma coisa já está acontecendo estranho. Você falou eu tenho a gripe, mas é entendido como como I have the flu, que você está agora mesmo com a gripe. É entendido como agora mesmo que você tem a gripe. Agora, Gringo Cano, porque não é possível falar I had got the flu para falar que você já tive a gripe? Had got não é inglês correto. Tem pessoas que vai usar isso, mas não é correto. Então, had got nunca é usado, não é inglês correto. Então, quando você vai ouvir um britânico falando I have got the flu, significa que eu tenho a gripe. Quando ele fala I have got the flu, ele está falando eu tenho a gripe. Agora, como você vai falar eu tive a gripe, ou falar de uma coisa que aconteceu no passado, mas agora estás bem? Você tem três frases que significa que é entendido como eu tenho a gripe agora mesmo. Um britânico, para poder falar isso, tem que mudar o contexto muito, ou usar outro verbo que não é get. Então, usando o verbo get, fica difícil para falar sobre uma coisa que aconteceu, que já acabou. Os americanos estão olhando a frase porque estamos falando eu tenho a gripe 2 vezes. Não gosto disso. Por isso, você quase nunca vai ouvir um americano falar have got. É uma coisa que é mais falado em Inglaterra que nos Estados Unidos ou na Canadá. E os americanos falam, mas nós temos o verbo gotten. Nós temos o verbo gotten, que significa que podemos usar isso para falar que agora eu tenho gripe, ou se pode usar para falar eu peguei o gripe o ano atrás. Gotten dá opção para usar o verbo get, que você não tem quando você vai usar só got. Então, I have gotten the flu tem duas opções aqui. Pode significar eu tenho a gripe ou
eu peguei a gripe. Se o contexto vai falar, eu peguei a gripe um ano atrás, então vai ser entendido que você já ficou doente um ano atrás, agora é possível você estar bem. Mas você não tem essa opção com have got, I got the flu, I have the flu. Porque significa agora mesmo você está doente. I have the flu significa você está doente agora. I got the flu significa você está doente agora. I have got the flu significa você está doente agora mesmo. I have gotten the flu, agora você tem opções. Você pode falar I have gotten the flu yesterday, significa que agora mesmo você ainda vai estar doente, porque você pegou a gripe ontem. Mas você pode falar I have gotten the flu last year, isso significa eu peguei a gripe um ano atrás. Mas pelo contexto você vai saber que agora mesmo você possivelmente já não está doente. Então por isso os americanos ainda usam o verbo gotten, porque o verbo gotten deixa opções para falar sobre alguma coisa que aconteceu no passado, mas já acabou, ou possível alguma coisa que aconteceu no passado, mas ainda continua. E por isso os americanos ainda usam gotten. Os britânicos, para falar sobre uma coisa que aconteceu e acabou, um pouco mais difícil quando usando o verbo get. Muitas vezes eles não podem usar o verbo get, tem que usar um verbo completamente diferente. Por exemplo, I had the flu, que você pode usar em inglês americano, ou em inglês britânico, que significa você já teve a gripe. Mas gotten deixa a opção se você ainda quer usar o verbo get. E por isso, gotten ficou em inglês americano. Mas uma coisa interessante, gotten existe no vocabulário dos britânicos, escondido, mas ainda existe. Eles falam ill-gotten, eles falam forgotten, eles também falam misbegotten, mas eles não sabem que gotten ainda existe no vocabulário deles. Espero que isso ajudou você a entender o verbo gotten um pouco mais e porque os americanos ainda usam o verbo gotten. Em outro vídeo, vamos ver quando usar gotten em inglês americano ou got em inglês americano. Em outro vídeo, vamos fazer exemplos para saber quando usar gotten e quando usar got, quando estamos aprendendo inglês americano. Até logo, peace out!